Olá, depois de um longo tempo a gente volta à nossa série sobre grandes políticos cristãos do século XX e hoje eu gostaria de falar sobre um político francês que é mais ou menos conhecido de todos e que na França é mais ou menos, enfim, confundido com o Estado francês como ele existe hoje em dia. Na sua morte, o então primeiro-ministro da França fez o anúncio da sua morte na televisão dizendo que a França tinha ficado viúva com a morte, enfim, dessa pessoa, porque ele de tal forma representa a França e de tal forma carregou a França nos seus ombros no período difícil da Segunda Guerra Mundial e principalmente, né, plasmou o que a França é hoje em dia, tanto na sua forma política como, enfim, no seu crescimento econômico, tanto em tudo que a França representa, de certa forma, para o mundo hoje em dia, de tal forma que ele se confunde, enfim, né, com a própria França. Até hoje os políticos franceses não conseguem deixar de citar a sua relação com essa figura, se dizendo golistas ou menos golistas ou mais golistas, porque é uma figura assim que fica, que paira, né, tão acima das brigas ideológicas internas da França, que realmente é impossível falar-se da França nos últimos 70 anos sem mencionar, é muito pouco, né? Sem de alguma forma se deparar constantemente com essa figura. A gente está falando aqui do Charles de Gaulle, que nasceu a rigor numa família muito modesta do norte da França, gente simples, normal, católica, mas nem de direita, nem de esquerdas, gente sem ideologia, como ele dizia, né? Era um menino que se destacava já por ser muito alto, quem conhece o De Gaulle, conheceu, enfim, né, muitos dos mais velhos talvez se lembrem dele ainda. Quem vê fotos dele era uma pessoa extremamente alta, curiosamente, que a família não era alta assim como ele. E a mãe dizia que ele desde pequenininho se destacava pelo seu incrível individualismo no sentido da liberdade. Uma pessoa não individualista no sentido de ser isolado, muito pelo contrário, ele estava sempre lá para os outros, mas sim no sentido de ter uma noção fortíssima da dignidade pessoal de cada um, enfim, né, e da liberdade individual de cada um. Nunca foi bom aluno, depois entrou para o exército um pouco, né, porque era o que ali parecia possível. Também não se destacou especialmente como militar, mas se destacou sempre pela força, pelo carisma e, sobretudo, pela solidez da sua personalidade. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi feito prisioneiro, teve inclusive aqui perto de onde eu moro, na Alemanha, como prisioneiro. Tentou fugir 3 vezes, não deu certo. Já na prisão escreveu o seu primeiro livro sobre a importância, enfim, né, da França atualizar o seu exército, porque ele já via naquela época que o exército alemão ia, enfim, né, ser superior a todos os outros exércitos. Ele foi uma das primeiras pessoas na Europa que falou, por exemplo, da importância do tanque como arma de guerra. E ele previu já na década de 20, num livro que ficou pouco conhecido na época, mas que as pessoas mais inteligentes viram como uma coisa importante. Ele previu, de certa forma, a vitória que a Alemanha ia ter se a Alemanha começasse uma outra guerra mundial, que foi exatamente o que aconteceu. Mas ele era uma pessoa dessas, vamos dizer assim, que justamente porque não bajulava, porque não fazia parte de grupos, porque não procurava absolutamente enfim, né, carreira no sentido mundano da palavra, ele era uma pessoa de certa forma ou desconhecida ou ignorada ou geralmente desprezada pela alta aristocracia francesa, enfim, né, pelas pessoas ou dentro do exército ou dentro da política francesa que não davam nada por esse, enfim, né, sujeito assim, inclusive meio sui generis, meio original. Só quem o conhecia de perto é que sabia dar valor ao que ele era e geralmente previa que ele provavelmente teria um papel importante na história da França. Ele se casou na casa dos 20 anos, teve 3 filhos, a filhinha pequena inclusive tinha síndrome de Down, e ele tinha um amor muito grande por essa filha, ela morreu com 20 anos, ainda muito novinha. Ele é de família católica e ele mesmo, né, uma pessoa de uma fé, como esses outros políticos que a gente citava, ao mesmo tempo discretíssima, simplíssima e profundíssima, né? Ele já como presidente da República Francesa, um sobrinho que era padre, por exemplo, vinha todo dia, né, ao Palácio Presidencial, discretamente pela porta dos fundos, celebrava a missa para o tio e para a esposa, para a tia,
E ele sempre era sabido, né, que era uma pessoa católica, mas sem fazer disso absolutamente um jargão político ou uma coisa ideológica, né, uma pessoa de fé realmente autêntica, verdadeira e profunda até o final da vida. Ele, portanto, no período entre as duas guerras mundiais, tentou o que pôde, principalmente através de escritos, de palestras, alarmar um pouco a França para o perigo da Alemanha. Não foi escutado. Ele não tinha nenhum momento, né, não era político, não tinha uma importância que, como Churchill teve na Inglaterra, que fizesse com que ele fosse pelo menos escutado, nem isso. E quando a tragédia caiu sobre a França em 1940, que assim como ele tinha previsto quase letra por letra, né, a Alemanha invadiu a França, apesar de toda a famosa linha Maginot que a França tinha construído, que era uma linha de fortificações na fronteira entre a França e a Alemanha, mas o que de Gaulle já tinha dito é que os alemães, por causa dos tanques justamente, provavelmente invadiriam a França pelo norte, passando pela Bélgica. Todo mundo acreditava que isso não era possível, porque sem o tanque isso não seria possível, mas com o tanque isso foi possível. E os franceses e os alemães chegaram em Paris em questão de dias. O governo francês fugiu para o sul da França. A França entrou num caos que geralmente é citado como o pior caos da Segunda Guerra Mundial no começo da guerra, né? Uma migração de franceses na casa dos milhões do norte para o sul da França. O governo praticamente se desfez, a economia, né, se desfez, a política, a organização social. E nessa convulsão e nessa turbulência, ele, que já era coronel, enfim, né, general, ali nesses tempos, chegou a general, tinha na casa dos 40 anos, tentou desesperadamente ter acesso ao governo francês e propor justamente que a França não se rendesse, que se reorganizasse o exército francês. Ele falava, isso é possível ainda. Inclusive ele nem se propunha como reorganizador, né? Ele falava dos grandes líderes do exército francês da época, mas o governo francês, que era um governo derrotista, era um governo, enfim, né, ou contra os nazistas, mas sem força, ou inclusive pró-nazista, não ouviu. Uma das grandes figuras desse governo francês da época, que não fazia parte ainda do governo, mas que justamente assumiu o governo em 1940, era o Marechal Pétain, Philippe Pétain, que tinha sido um herói da Primeira Guerra Mundial e que era inclusive padrinho de um dos filhos do de Gaulle, o único filho que ele teve, perdão, porque eles tinham se conhecido no exército e o Pétain tinha sido, de certa forma, apadrinhado esse militar jovem, porque tinha acreditado em muitas coisas que ele naquela época já dizia. Ele então recorre várias vezes ao Pétain como uma figura assim, né, mais velha, desesperado que, por favor, que a França tome outro caminho. O Pétain tinha uma influência política muito grande. E aí acontece a grande tragédia da sua vida, que o Pétain justamente não só não vai ouvi-lo, como vai se declarar pró-nazista, né? E ele então rompe com o Pétain, como ele diz, numa das partes mais dolorosas da minha vida. E o Pétain vai ser, inclusive, né, posto pelos nazistas como o governo, vamos dizer assim, né, presidente, ditador, ou que seja, da França durante a Segunda Guerra Mundial. E os dois nunca mais vão se encontrar, nunca mais vão se ver. Nesse tumulto todo, não sabendo o que fazer, desesperado com a situação do seu país e vendo, né, como ele dizia, que o resultado, a causa disso é muito mais a preguiça e a covardia francesa do que realmente uma incapacidade de lutar. Inclusive é interessante a gente lembrar que o Churchill, já nessa época primeiro-ministro da Inglaterra, estamos falando de 1940, foi várias vezes à França encontrar o governo francês nessa época de caos, né? Inclusive em voos secretos, pequenos, muito difíceis. E o Churchill conta nas suas memórias que numa dessas reuniões do governo francês, o Churchill tentando justamente pedir ao governo francês que não se renda, ele viu um general, enfim, sentado no canto da sala, um homem muito alto que ele não conhecia, né? E quando ele já estava se retirando, o Churchill, muito desanimado, porque estava vendo a reação covarde do governo francês, esse general chegou perto dele, pediu desculpas e disse: Sr. Churchill, eu queria só dizer que o senhor pode saber que pelo menos na França existe uma pessoa que concorda com o senhor. Para o senhor não pensar que todos os franceses, né, são covardes, etc. Não são. Eu sei de muita gente também que não está de acordo com o governo, mas eu posso dizer ao senhor, pelo menos, que, né, aqui está uma pessoa que estaria do seu lado se eu pudesse, mas eu não tenho poder político. E Churchill depois vai lembrar disso, claro. E é uma história assim, a gente lê a biografia do de Gaulle como se fosse um thriller um pouco, né? Ele vai, nesse momento justamente de reuniões ali, de tentar salvar ainda que se pudesse salvar da França, quando ele vê que não há mais esperança, que a França vai se render aos nazistas, e né, vão entregar o governo aos nazistas,
ele então planeja com um amigo, um secretário dele, fugir para a Inglaterra, deixando a família, inclusive, na França, né? A mãe dele está morrendo nesses dias, ele não está junto da mãe, porque ele diz, é a única esperança que eu tenho de poder fazer alguma coisa pela França. E é uma coisa, parece de filme, né? Ele vai acompanhando esse secretário até um aviãozinho que está voando para Londres, com uma coisa do governo, uma coisa normal, e ele vai conversando com esse secretário como se ele estivesse apenas conversando, e quando o avião parte, já está, né, começando a acelerar, ele sai correndo, o secretário abre a porta do avião, ele entra no avião, e assim é que ele vai acabar parando em Londres. Sem inclusive ter em casa, ter nada, né? Ele vai conseguir com muita dificuldade ter uma entrevista com o Churchill, que nem conhece ele direito, e vai dizer, senhor Churchill, por favor me ajuda, porque eu quero fazer alguma coisa pela França e eu não posso fazer lá na França, então eu quero fazer aqui na Inglaterra junto com o senhor, já que o senhor está fazendo isso, né? E o Churchill dá licença a ele então para fazer um discurso no rádio pela BBC inglesa, que fazia transmissões em francês. Nesse momento a França já estava ocupada pelos nazistas, e ele faz o que ficou na história da França conhecido, né, como o famoso discurso do 18 de julho, que na época inclusive passou desapercebido, mas que hoje, né, é uma das, enfim, grandes coisas lembradas pelos franceses. E ele faz um discurso de Londres em francês, dizendo: aqui é o general Charles de Gaulle, a maioria de vocês nem me conhece, eu quero só dizer que nesse momento de tragédia para o nosso país, eu sou, e eu acredito que muitos outros são comigo também, mas eu sou uma voz que não se rende, que não se abaixa frente, né, à tirania que nós estamos deixando entrar no nosso país, nós estamos entregando o nosso país. Eu estou em Londres e eu convoco todos os franceses que tiverem ainda o mínimo amor à liberdade e à justiça a se juntarem a mim da forma que puderem. Eu não tenho dinheiro, eu não posso prometer nada. A única coisa que eu posso prometer é o amor à França, a Deus, ao povo francês, à justiça, ao que é certo e correto. E isso nesse momento não vai ter resultado nenhum. Ele inclusive consegue que a família dele venha no último barco que saiu da França para a Inglaterra. Os pais, a mãe ele nunca mais vai ver, que morreu nesses dias. Mas devagarzinho, com o passar dos meses, estranhamente, ele é uma pessoa de um carisma, de uma personalidade muito forte, né? Vão acorrendo à França um número cada vez maior de fugitivos, seja militares, civis ou o que seja. Isso vai crescendo, crescendo até formar o que ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial como o exército FF se chamava, né? Free French, os ingleses diziam, os franceses livres, o exército da França livre, que vai ter o símbolo deles é a cruz de Lorena, uma cruz com duas traves, assim, né? Tanto que até hoje o símbolo do Charles de Gaulle é sempre a cruz de Lorena, tem uma cruz de Lorena gigantesca perto da casa dele hoje. Já se vê um pouco o fundo cristão, mas não ideológico, absolutamente, né? Ele não está chamando cristãos, não fala em nome de Deus, nada disso, né? Ele está falando em nome da justiça e da liberdade, no fundo vem de Deus, né? Portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, esse exército dos franceses livres nunca chegou a ser tão grande, claro, né, como o exército inglês, americano, nem se fala, mas fez parte de todas as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, e ele conseguiu, inclusive, que fosse o exército francês que liberasse Paris. As famosas cenas, vale a pena ver na internet, né, da liberação de Paris, o povo de Paris, né, saindo às ruas, e os franceses chegando, são os franceses do general de Gaulle. Inclusive a imagem dele famosa, né, caminhando pelo Champs-Élysées, pela grande avenida francesa que vai dar no Arco do Triunfo, depois entrando na Catedral de Notre-Dame, né, com o Te Deum sendo cantado, e alemães ainda atirando, as pessoas se jogando no chão e ele passando em pé muito alto, né, sem ter, é uma pessoa sem medo. É incrível a valentia que esse homem tem, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma, né, se apresentar, fala pouquíssimo de si mesmo, fala de si mesmo, inclusive na terceira pessoa, geralmente. Ele tem um orgulho de ser francês, isso ele tem, mas ele, enfim, né, não está fazendo para si absolutamente, né? Mesmo depois como presidente, a integridade dele, da mulher dele, era assim, enfim, né, motivo até de histórias, de anedotas, porque eles morreram como viveram. Na mesma casa em que ele nasceu, ele morreu sem ter, né, ficado absolutamente mais rico por ter sido grande herói e posteriormente presidente da França. São pessoas de outra categoria humana, né? A gente vê a importância da lei natural, como a gente dizia, da moral profunda, né? São pessoas de uma categoria humana. Você pode até discordar, e os inimigos discordam em várias coisas, mas atacar a integridade moral do general Charles de Gaulle. E o general não tem nada a ver com a sua carreira política depois, né? Que já não era mais nem general ativo, não tem absolutamente nada de um ditador militar, muito pelo contrário.
Ele já era totalmente civil quando chegou a presidente. Mas, enfim, ele vai então acabar a Segunda Guerra Mundial como o grande herói da famosíssima resistência francesa, né? Mesmo os comunistas, porque a resistência francesa tinha variadíssimos grupos, né? Mesmo o grupo mais de esquerdas tem nele um amigo e vamos dizer assim, né, patrono da resistência francesa. E claro, logo depois da Segunda Guerra Mundial, de certa forma, todos os grupos oferecem a ele a presidência da França quase por, enfim, né, automaticamente, quem representava a França não nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele, no entanto, não aceita isso, vai tentar fazer, né, uma entrada na política muito normal, mas a França vai cair numa polarização extremada no final da Segunda Guerra Mundial, entre aqueles que tinham sido pró-nazista e os mais comunistas, e ele vai acabar se retirando da vida política e vai dizer: eu não quero fazer parte disso, nós estamos entrando pelo mesmo caminho, né? E enquanto a gente ficar dividido ideologicamente, quem está sofrendo com isso é a França, somos nós, e eu não vou fazer parte disso. Ele se retira, então, simplesmente aquele grande herói da Segunda Guerra Mundial, que podia, meu Deus, ter se tornado ditador da França naquele momento, né? Podia ter se tornado riquíssimo. Ele se retira completamente da vida política, vai morar na sua casa, com sua mulher e seus filhos que já são casados nessa época. Inclusive, nem aparece nos jornais, né? Ele não se mete realmente na vida política francesa. 12 anos ele fica nessa vida isolada da política, porque ele discorda da política francesa, e até que em 1958, quando a situação da França é, como ele tinha previsto de novo, né, caótica por causa da luta da Revolução na Argélia, etc., todos os partidos, ou a grande maioria dos partidos franceses, inclusive há movimentos populares de pessoas gritando o nome dele, né, De Gaulle, De Gaulle, e então eles realmente imploram a ele que, por favor, volte à política, porque eles não sabem mais o que fazer. E ele, então, muito reticentemente diz: bom, eu volto, mas eu volto de uma forma correta. Eu não quero mais fazer parte dessa polarização ideológica, eu vou fazer o que realmente me parece ser correto, e vou fazer, inclusive, na forma de plebiscitos, para que o povo inteiro possa votar sim ou não, porque o parlamento francês é completamente dividido ideologicamente. E vamos governar de uma forma aqui completamente clara, aberta e simples, sem ideologias. E então as pessoas, né, todo tipo, né, típico da França, né, todo tipo de discussões, etc. Mas ele vai ser de fato presidente da França, reeleito completamente democraticamente, 10 anos seguidos, até 1968, quando ele vai se retirar de novo da política e vai dizer: olha, chega para mim. É a época da famosa rebelião estudantil, etc. Isso para ele já é demais, né? E morre 2 anos depois, de 1970. E o De Gaulle é, assim, para a gente, um dos grandes exemplos dessa grande questão de doutrina social da Igreja, que é o que é, de fato, um governo. Nós vivemos em tempos nos quais a gente quase nem se lembra mais, enfim, né, dessas... vamos dizer assim, desses valores ou desses fundamentos mais profundamente cristãos sobre um governo. Para a gente, o governo hoje em dia é quase que sinônimo de polarização ideológica. Governo é, para a gente, né, um grupo ideológico que, naquele momento, realmente tem que dizer à nação o caminho que ela vai seguir. O governo é quase como se fosse um pai, um chefe, um cacique, vamos dizer assim, né? Ou um ditador, como nós vivemos em tantos países do mundo, né? O governo tomou, nos nossos tempos, se inchou de tal forma e tomou para si uma autoridade absurda, na verdade, segundo a doutrina social da Igreja, que se inclusive outorga ou se prerroga a si mesmo a autoridade de dizer, por exemplo, o que as famílias devem fazer, de dizer inclusive, né, sobre o aborto, sobre a eutanásia, quem deve nascer, quem deve morrer, o que deve ser ensinado nas escolas. A gente quase nem consegue mais imaginar um governo que não seja assim. Ora, o que a doutrina social da Igreja nos diz, e o que, né, de certa forma, toda a história política desde a Grécia Antiga nos diz, e o De Gaulle é um grande sinal disso nos tempos modernos, é que toda vez que um governo
se torna ideológico, e não interessa isso aqui, que ideologia ele é, se é de direita, se é de esquerda, pode ser inclusive uma ideologia cristã, vamos dizer assim, né? Pode ser que em nome do cristianismo ou em nome da religião o governo no fundo esteja fazendo ideologia, vamos pensar no Franco, na Espanha, por exemplo, né? Fala como se ele fosse assim, um enviado de Deus, né? Na medida em que o governo se tornar ideológico, seja a ideologia aquela que for, ele automaticamente se torna ruim, ditador e, na verdade, ilegítimo. Nós só podemos obedecer às leis de um governo que, na verdade, seja autêntico. O governo De Gaulle vai repetir isso, não é nenhum filósofo, né, absolutamente, vai repetir isso como a gente fala numa conversa de amigos. O governo é um mecanismo, enfim, uma organização que deve ser a menor possível, porque quanto mais se incha, pior faz. E aí vira um carreirismo, como a gente conhece tão bem, né? Você entra na política para poder ganhar dinheiro, você entra na política para fazer carreira. O governo deve ser o mínimo possível, que tem o objetivo de servir a liberdade individual da população. É isso que é o governo. O governo para isso ele tem autoridade, para isso pode ter a polícia, para isso precisa ter legislação, para isso pode fazer leis, né? É uma organização escolhida pela população, daí as eleições, não é isso? Para administrar minimamente, sem interferir absolutamente na liberdade das pessoas, para administrar enfim, né, a polis pública, para que as pessoas justamente possam viver aí livremente. Em outras palavras, o governo deve ser a garantia da liberdade individual das pessoas que moram nesse país. Não precisa ser, inclusive, nem pessoas do país, podem ser imigrantes, podem ser pessoas de outra religião, de outro país. Quem mora nesse país a vida precisa ser organizada. Por quê? Porque sem organização vira um caos. E qual é o problema do caos? É que ninguém tem mais liberdade. Então, a organização mínima possível deve estar a serviço da liberdade de cada pessoa. Cada pessoa deve ser livre para ter a sua religião, para ter o seu trabalho, para se casar com quem quiser, para, enfim, né, ter a sua vocação, para ter o negócio que quiser, para fazer da vida aquilo que ela quer, desde que aquilo respeite, e aí a gente vê o fundo filosófico disso, porque um governo sem fundo filosófico também não pode existir. Isso é o que, de certa forma, né, o capitalismo mais selvagem diz, o fundo é todo mundo, né, fazer dinheiro. E aí a gente chega às injustiças tremendas, né, desse materialismo capitalista. Aí vem os marxistas e põem pelo menos aí um fundo, vamos dizer assim, moral. Por isso que o marxismo tem essa atração, né? Não, o objetivo é fazer com que os pobres sejam menos pobres. Mas se você desse fundo moral tira Deus e tira toda a ideia de transcendência, de verdade sobre o homem, você acaba dando uma ditadura pior ainda do que a do capitalismo, porque o capitalismo pelo menos tem liberdade, né? O marxismo, o comunismo tira então totalmente a sua liberdade. Então, a filosofia, vamos dizer assim, por trás do governo, não é uma filosofia ideológica, mas aquela velha lei natural que a gente dizia. É aquilo que todo mundo entende. Nós todos queremos liberdade, nós todos queremos, enfim, né, fazer da vida o que a gente realmente, na melhor das nossas intenções, quer. Nós todos queremos, de alguma forma, ter um mínimo de segurança para viver. Nós todos queremos justiça, que é isso que a gente quer. Nós todos, no fundo, né, queremos, enfim, ter a nossa família, ter a nossa vocação, ter isso a nossa religião. E o governo está ali unicamente para garantir isso da melhor forma possível. Ele não tem que ser cabide de emprego, ele não tem que dizer o que eu vou aprender na escola, ele não tem muito menos que dizer quantos filhos eu tenho, se eu aborto ou não, ou menos ainda quem deve morrer, quem não deve morrer. A Bélgica acabou de aprovar agora leis, enfim, né, que permitem aos médicos decidir, por exemplo, a eutanásia de crianças com depressão. Os pais não podem mais falar nisso. É o médico que decide se essa criança pode viver ou não. Imagina o absurdo que é isso. Quem é o médico, quem é o governo para falar sobre a vida de uma pessoa e de uma criança? Mas isso é a nossa tendência, né? Cada vez mais os governos vão se intrometendo na nossa vida, na vida, inclusive, da morte e na vida de cada pessoa humana. Isso é um absurdo, é um crime tremendo. O governo não pode ser ideológico e nenhum fator ideológico, nem para lá, nem para cá, nem para um lado, nem para o outro, né? O governo deve ser uma mínima organização bem feita,
vigiada, para que não seja corrupta, né? Para que a população possa viver na forma segura e livre, fazer cada um o que realmente ele quer fazer, desde que isso seja dentro, enfim, né, da justiça e da liberdade. Sair matando os outros, por exemplo, não. Aí realmente, né, o governo pode dizer, não, isso você não pode fazer. Isso, matar os outros a gente faz, enfim, né, um sistema penitenciário para isso. Mas tudo o resto, tudo que é por ideologia aí dentro e ficar, enfim, dando ao governo poderes que na verdade ele não tem, mesmo porque o governo em si não existe, ele é apenas um grupo de pessoas que está ali naquele momento, né? É sempre perigosíssimo. E daí também o próprio Churchill falava isso, De Gaulle também, o valor da democracia, o Churchill dizia, né? A democracia não é um partido político, a democracia não é muito menos uma ideologia política, a democracia não é nem o governo mais perfeito, porque isso não existe. Por mais perfeito que seja um governo, a gente vai sempre conseguir corrompê-lo, porque os nossos pecados estão sempre aí. O Papa Bento XVI, ainda como cardeal Ratzinger, falava muito disso, né? Hoje em dia a gente pensa sempre que é possível uma espécie assim, né, de idealismo político. Isso não é possível, a política vai ser sempre falha. O que é a democracia, dizia o Churchill? É entre, vamos dizer assim, né, os maus fatores que a gente tem no governo, aquele que é menos mau. Porque a democracia, pela sua liberdade, permite que um grupo esteja sempre corrigindo o outro. Se tem agora um grupo no governo, por melhor que ele faça, ele vai ter sempre defeitos. Então é bom que esteja um outro grupo corrigindo esses defeitos. Quando esse grupo chega ao governo, é bom que esteja o outro ali corrigindo os defeitos. Por isso que as democracias que funcionam são sempre, de certa forma, né, um partido e outro partido, um partido e outro partido, né, ou 3 ou 4 partidos. Porque assim, a liberdade é que permite a correção dos defeitos. Qualquer tentativa de se restringir a liberdade, por melhor que seja essa tentativa, acaba dando, e geralmente em pouco tempo, né, numa ditadura que acaba sendo injusta, que acaba sendo fanática e etc. O que o De Gaulle fez pela França é justamente formatar a estrutura do governo francês para que ela seja uma estrutura simples, para que ela seja uma estrutura aberta, para que ela seja uma estrutura justamente não ideológica. O que ele sempre dizia era: quer me definir? Como é que me define? Eu sou um homem de direitas, eu sou um homem de esquerdas, eu sou um isso. Quer me definir? Diz, eu não sou ideológico. Ah, mas então o que sou é? Eu sou um homem como os outros. O que eu quero é o que todo mundo quer. Liberdade, justiça, trabalho, família, é isso que eu quero. A minha religião, a minha individualidade, dentro de uma sociedade que, enfim, se ajuda mutuamente. O que ele fez foi, então, formatar o governo francês de uma forma tal, que é o que a República Francesa hoje é, né, que permite a França ser o que a França, enfim, né, conseguiu voltar a ser depois da guerra, depois desse drama gigantesco da Segunda Guerra Mundial, né. É um político realmente sui generis, inclusive uma personalidade muito original, mas uma pessoa que, e como ele mesmo dizia, isso vem da minha fé, não como forma ideológica, mas ao contrário, eu creio que exatamente essa é a verdade sobre o homem, sobre o mundo. Sejamos simples, sejamos verdadeiros, sejamos autênticos e usemos a política para o serviço de quê? De um grupo, do dinheiro, da ideologia? Não, para o serviço da dignidade das pessoas, sejam elas quem sejam, de outra religião, inclusive não nascidas no meu país, nada disso importa. O que importa é que naquele país que eu governo, as pessoas tenham liberdade e possam seguir seguramente as suas vidas e fazer com elas o que elas quiserem. Isso não é problema do governo. O problema do governo é garantir esse mínimo de segurança e de liberdade. Para isso deve ser inclusive pequeno, restrito e de preferência não rico, porque senão se corrompe, né? O que a gente tem hoje em dia é o contrário, é um governo inchadíssimo, corrupto geralmente, que acaba tomando conta da vida das pessoas em vez de, ao contrário, se submeter à liberdade das pessoas, né? Isso é um dos pontos mais fortes da doutrina social da Igreja, né? O governo como sinônimo de serviço à pessoa humana. Sempre, toda vez que o governo não é mais serviço, mas ao contrário quer me dizer o que eu tenho que fazer com a minha vida, seja em religião, seja, né, na escola, seja na família, ele já não é mais autêntico. Eu não preciso, inclusive, nem obedecê-lo mais em certas ocasiões. Quem tiver interessado, Charles de Gaulle tem muita coisa na internet, documentários sobre ele, né, muitos livros, muitas fotos. É realmente um político
cristãos dos mais assim marcantes na história, não só da França, né, como da Europa e do mundo contemporâneo. Um grande abraço, até o próximo encontro.